Meu nome é Antônia, tenho 30 anos e hoje decidi contar uma história que ficou presa dentro de mim por muito tempo. Não é fácil reviver certas lembranças, mas sinto que preciso compartilhar o que vivi, porque o que aconteceu comigo mudou completamente a maneira como vejo o mundo e o que existe além do que os olhos humanos podem enxergar. Tudo começou quando eu ainda era adolescente, estudando no 8º ano do ensino fundamental. Naquela época, eu era uma garota alegre, sonhadora, e tinha um grupo grande de amigas. A gente vivia juntas, dividia segredos, risadas e até algumas lágrimas. Uma dessas amigas se chamava Larissa, ou pelo menos era assim que ela se apresentava. Ela era linda, confiante e tinha aquele tipo de presença que chamava a atenção em qualquer lugar. Todos os meninos da escola se encantavam por ela e mesmo assim ela sempre dava um jeito de se envolver justamente com aqueles por quem eu me interessava. No começo eu não ligava. Achava que era coincidência, que o mundo era pequeno demais e que as coisas simplesmente aconteciam. Mas com o tempo, fui percebendo que não era coincidência nenhuma. Larissa fazia de propósito. Era como se tivesse prazer em me humilhar, em me fazer sentir inferior. Eu fingia não perceber, mas aquilo doía. A situação piorou quando eu comecei a gostar de um garoto chamado Felipe. Ele era meu colega de turma, gentil, educado e parecia realmente gostar de mim. Chegamos a sair algumas vezes e eu tinha a esperança de que fosse virar algo sério. Só que, do nada, Felipe começou a se afastar, até que um dia apareceu de mãos dadas com quem? Larissa. Aquilo foi a gota d'água. Eu me senti traída, ridícula. E quando eles terminaram alguns meses depois, uma parte de mim quis se vingar. Eu sei que não foi certo, mas era como se o orgulho falasse mais alto. Comecei a conversar com Felipe de novo e logo acabamos ficando. Achei que estava me vingando dela, mas na verdade estava abrindo uma porta que jamais deveria ter sido tocada. Quando Larissa descobriu, ela ficou completamente transtornada. Lembro como se fosse ontem. Ela veio até mim na frente de todo mundo, os olhos cheios de ódio e disse gritando: "Você vai pagar caro por isso, Antônia. Você nunca mais vai ter ninguém. Nunca mais." Na hora, eu ri. Parecia cena de novela. Eu, uma adolescente cheia de raiva, não fazia ideia do poder que as palavras dela carregavam. Depois daquele dia, tudo começou a mudar. Primeiro, as pessoas começaram a se afastar de mim, especialmente os meninos. Aqueles que antes flertavam, que me elogiavam, simplesmente pararam de me notar. Era como se eu tivesse me tornado invisível. Achei estranho, mas tentei ignorar. Com o tempo, percebi que a situação era mais profunda do que parecia. Sempre que eu me interessava por alguém, algo acontecia. Os rapazes desistiam, se afastavam, mudavam de ideia de um dia para o outro. Eu tentava entender, mas não fazia sentido. Comecei a me sentir rejeitada, insegura, e minha autoestima foi desaparecendo. Os anos passaram. Entrei no ensino médio, troquei de escola, achando que um novo começo resolveria tudo. Fiz novas amizades e conheci um grupo de meninas incríveis. Éramos em 5, unidas como irmãs. Uma delas, Mariana, se tornou minha melhor amiga. Nós saíamos juntas, íamos a festas, estudávamos no mesmo grupo. Só que algo chamava a atenção. Os meninos sempre se interessavam por todas as outras, menos por mim. Não importava o que eu fizesse. Mesmo quando alguém parecia gostar de mim, em poucos dias mudava de ideia, sem explicação. Aquilo começou a me abalar profundamente. Eu chorava escondida, me sentia sozinha, rejeitada. Era como se uma força invisível me empurrasse para um vazio sem fim. Foi então que, um dia, enquanto caminhava para a escola, vi Larissa novamente. Fazia anos que eu não a encontrava. Ela estava diferente, mais madura, mas o olhar... Aquele olhar continuava o mesmo, frio,
provocador, carregado de uma energia pesada. Quando passei por ela, disse apenas um oi, mais por educação do que por vontade. Ela me olhou com um meio sorriso e perguntou num tom debochado: Oi, Antônia. E aí, como anda a sua vida amorosa? Fiquei paralisada por alguns segundos. Respondi que estava bem, mesmo não estando. Ela então riu alto, uma risada seca e maldosa, e disse: Então realmente está funcionando. Essas palavras me gelaram por dentro. Ela virou as costas e foi embora, me deixando ali, tremendo, com a sensação de que algo ruim me cercava. Naquela mesma tarde, contei tudo para Mariana, que me ouviu atenta e muito séria. Ela me disse: Antônia, isso é coisa feita. Você precisa ir num centro espírita urgente. No início eu hesitei, sempre fui cética, não acreditava em nada dessas coisas. Mas o desespero falou mais alto. Mariana me passou o endereço de um local e pediu para eu ir ainda naquele dia. O lugar ficava numa rua simples, quase escondida. Quando cheguei, senti um frio estranho, uma mistura de medo e alívio. Fui recebida por uma senhora de cabelos grisalhos e olhar profundo. Ela se apresentou como Dona Zuleide. Pediu para eu sentar e perguntou o que me trazia ali. Contei tudo, desde a raiva antiga com Larissa até o encontro estranho na rua. Dona Zuleide me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela pegou minha mão, passou um creme esbranquiçado sobre ela e disse com voz firme: Você está com uma amarração muito forte, minha filha. Uma amarração de solidão. Fizeram isso para que você nunca mais consiga se envolver com ninguém. Eu comecei a chorar. Aquilo me parecia um pesadelo. A senhora então me explicou que poderia tentar desfazer o que foi feito, mas que precisaria de algo que pertencesse à pessoa que havia feito o trabalho. No dia seguinte, esperei Larissa no mesmo caminho de sempre. Quando ela apareceu, tentei puxar conversa, mas ela me ignorou. Então, num impulso, agarrei o cabelo dela e arranquei alguns fios. Ela gritou e tentou me empurrar, mas eu saí correndo o mais rápido que pude, com o coração disparado. Levei o cabelo para Dona Zuleide. Ela olhou com seriedade, fez o sinal da cruz e sumiu nos fundos da casa. Ouvi barulhos de algo fervendo, rezas em voz baixa e senti o cheiro de ervas queimando. Quando voltou, trazia uma toalha branca, úmida, nas mãos. Pediu que eu tirasse a blusa e ficasse apenas de sutiã. Senti vergonha, mas obedeci. Ela começou a passar a toalha pelo meu corpo, murmurando palavras que eu não entendia. O ambiente ficou pesado, o ar gelado, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se algo estivesse sendo arrancado de dentro da minha alma. Senti uma dor aguda, uma queimação forte no peito. Quase desmaiei. Aguenta firme, tá quase acabando, ela disse. Poucos segundos depois, tudo parou. A dor cessou, o frio desapareceu e o silêncio tomou conta da sala. Quando olhei para a toalha, ela não era mais branca. Estava amarelada, quase dourada, como se tivesse sugado algo. Dona Zuleide respirou fundo e disse: Agora você está livre. Vá em paz e não olhe para trás. Saí de lá me sentindo leve, como se uma pedra enorme tivesse saído das minhas costas. No caminho para casa, liguei para Mariana para contar o que tinha acontecido e agradecer por ter me ajudado. Mas a resposta dela me deixou sem chão. Antônia, eu não te indiquei centro nenhum. Que senhora é essa que você está falando? Na hora, achei que ela estivesse brincando, mas o tom de voz dela era sério. Ela jurou que nunca tinha me falado nada sobre centro espírita. No dia seguinte, voltei ao endereço para confirmar, mas para minha surpresa, a casa estava abandonada. Portão enferrujado, janelas quebradas, mato crescendo por todos os lados. Parecia que ninguém morava ali há muito tempo. Fiquei em choque. Se Mariana não me indicou o centro e se a casa estava abandonada, então com quem eu falei? Quem foi aquela mulher que me ajudou? Até hoje não tenho respostas.
Hoje, com 30 anos, sou casada, tenho 2 filhos, um menino de 3 anos e uma menina de 9 meses, e levo uma vida tranquila. Mas toda vez que encontro Larissa, agora evangélica e casada, sinto um arrepio profundo. O olhar dela continua o mesmo, e cada vez que cruza o meu, tenho a sensação de que aquele elo invisível ainda não foi totalmente rompido. Meu nome é Rafael, e até hoje carrego um peso que nenhum tratamento psicológico conseguiu apagar. Há muitos anos, vivi algo que me transformou completamente. Algo que começou como uma simples paixão e terminou como uma maldição que ainda me persegue. Eu nunca acreditei muito nessas coisas de magia, trabalhos espirituais ou amarrações, até o dia em que decidi desafiar o que eu não entendia, e paguei o preço por isso. Tudo começou durante uma viagem de férias. Eu morava em Belo Horizonte e depois de um longo ano de trabalho, resolvi viajar para o litoral nordestino. Fui sozinho, sem planos definidos, apenas querendo descansar, conhecer pessoas novas e aproveitar o mar. No segundo dia da viagem, conheci uma mulher chamada Helena. Ela era de Recife, estava hospedada no mesmo hotel que eu e parecia irradiar uma energia diferente, magnética. Lembro-me de tê-la visto pela primeira vez no saguão do hotel, usando um vestido leve e um sorriso encantador. Conversamos rapidamente e, para minha surpresa, ela quem tomou a iniciativa de me convidar para um café. Daquele momento em diante, algo dentro de mim se acendeu. No mesmo dia, acabamos indo para o quarto dela. Foi uma noite intensa, quase hipnótica. A presença dela parecia dominar o ambiente. Mas algo estranho aconteceu durante aquela madrugada. Acordei com o som de vidro quebrando. Helena havia derrubado as garrafas e copos que estavam sobre a mesa. Ela parecia em transe, murmurando palavras desconexas, e, quando tentei ajudá-la, seus olhos estavam completamente vidrados, sem expressão. Alguns minutos depois, ela voltou ao normal e fingiu que nada havia acontecido. Eu tentei ignorar, achando que era apenas cansaço ou bebida demais. Durante os dias seguintes, nós ficamos inseparáveis. Fomos juntos aos passeios, jantamos lado a lado e trocamos confidências como se nos conhecêssemos há anos. Em menos de uma semana, eu estava completamente apaixonado. Mas no último dia da viagem, algo nela mudou. Helena ficou fria, distante e, ao se despedir, apenas disse: "Nem tudo o que parece amor é amor." De volta à minha cidade, tentei manter contato. Ela respondia minhas mensagens, mas com o tempo foi se afastando. Até o dia em que simplesmente desapareceu. Eu fiquei desesperado. Meu coração parecia ter sido arrancado do peito. Passei noites em claro, me perguntando o que eu fiz de errado. Foi nesse estado de desespero que uma amiga da minha mãe veio visitar nossa casa. Ela percebeu meu abatimento e perguntou o que havia acontecido. Contei a história toda, e ela me disse que a filha dela havia aberto um terreiro nos fundos de casa. "Vai lá, Rafael," ela disse. "Talvez os guias te ajudem a entender o que está acontecendo." No começo hesitei. Eu nunca tinha ido a um lugar assim, mas a saudade, a dor e a obsessão me cegaram. Fui até lá em uma sexta-feira à noite. O cheiro de defumador, as velas acesas, os cânticos e os atabaques criaram um ambiente que me arrepiou. Fui recebido por uma moça chamada Mãe Joana, que incorporava entidades de esquerda. Ela me ouviu atentamente e disse: "Esse amor foi cruzado, meu filho. Tem coisa aí que não é só sentimento, é destino, é karma." A entidade que estava incorporada naquela noite me aconselhou a fazer uma amarração. Eu, dominado pela saudade, aceitei. Foram feitos vários trabalhos ao longo de meses. Ofereci flores, bebidas, cigarros, velas e até mesmo sacrifícios de animais. Eu lembro do dia em que vi as galinhas sendo mortas. Aquilo me causou repulsa, mas ainda assim continuei. A promessa era de que Helena voltaria. Passaram-se 4 meses e nada acontecia.
Pelo contrário, eu sentia que as coisas pioravam. Pesadelos se tornaram frequentes. Eu sonhava com uma figura negra, alta, com chifres retorcidos e olhos vermelhos, sempre me observando de longe. Acordava suando, com o coração acelerado e uma sensação de estar sendo vigiado. A entidade dizia que Helena não era mulher para mim, que ela era uma mulher perdida, promíscua, e que eu estava me destruindo por alguém que não merecia meu amor. Mesmo assim, os trabalhos continuavam. Eu gastava o que não tinha. Meu dinheiro acabava. Minha sanidade se despedaçava. E nada mudava. Até que, em uma última tentativa, Mãe Joana disse que precisávamos fazer um ritual mais forte, na força da terra. Fomos para uma estrada de terra, na região metropolitana, quase 2 horas de viagem da capital. O ritual consistia em enterrar um coco em uma encruzilhada, junto com algumas oferendas e papéis com o nome de Helena escrito várias vezes. Mas havia uma condição. Eu não poderia olhar para trás ao sair. Chegamos lá já tarde da noite. O vento soprava forte e as árvores balançavam de um jeito assustador. Fizemos o ritual, enterramos o coco e começamos a sair. Eu andava com o coração disparado. Mas tomado pela curiosidade, não resisti e olhei para trás. Foi o maior erro da minha vida. Atrás de mim, vi algo impossível de descrever com precisão. Uma figura imensa, coberta por uma sombra densa, com olhos como carvões incandescentes e 2 chifres que pareciam rasgar o céu. Ela me observava imóvel, mas eu sentia a sua presença dentro de mim, como se invadisse minha alma. Minhas pernas travaram e só depois de alguns segundos consegui correr. Nunca corri tanto na minha vida. Depois daquela noite comecei a sentir uma presença constante. As luzes da minha casa piscavam, coisas se moviam sozinhas e eu ouvia sussurros quando estava prestes a dormir. O cheiro de enxofre invadia o quarto. Meu corpo enfraqueceu, perdi peso e entrei em um estado de paranoia. Um dia, sonhei novamente com Helena. Ela estava sentada em uma cadeira de costas para mim. Quando se virou, seu rosto estava desfigurado e uma voz grossa saiu de sua boca. Você me chamou e agora não pode me mandar embora. Acordei gritando. A partir dali, minha vida desandou completamente. Procurei ajuda espiritual e uma pastora de uma igreja evangélica me recebeu. Ela ouviu tudo e disse: Rafael, o que você tentou forçar nunca foi seu. Deus mostra o amor verdadeiro, o diabo imita. Essas palavras ecoaram dentro de mim, mas era tarde demais. Eu já havia aberto um portal que não conseguia fechar. Os meses seguintes foram um tormento. Eu via sombras pelos cantos da casa, sentia mãos frias me tocando enquanto dormia, e o nome de Helena parecia ser sussurrado por vozes que vinham do nada. A amarração não trouxe amor, trouxe desespero. Certo dia, Mãe Joana me procurou. Disse que também estava sendo atormentada por pesadelos e que uma das entidades havia dito que o espírito que eu invoquei não era de amor, e sim de obsessão. Que o ritual havia atraído algo maligno. Decidi me afastar completamente daquele mundo. Comecei a frequentar a igreja, busquei tratamento psicológico e lentamente tentei retomar minha vida. Mas nunca mais fui o mesmo. Helena desapareceu sem deixar rastros, nem nas redes sociais, nem em lugar algum. Era como se ela nunca tivesse existido. Às vezes penso se tudo isso foi real ou se eu enlouqueci. Mas quando acordo no meio da noite e sinto aquele mesmo cheiro de enxofre, lembro que há coisas que não podem ser apagadas. Faz mais de 20 anos que isso aconteceu. Mas até hoje, em certas noites, quando o vento sopra forte, ouço passos no corredor e uma voz feminina sussurrando o meu nome. E naquele instante, eu lembro que o amor, quando forçado, se transforma na pior das prisões. Meu nome é Helena, e o que vou contar aqui é algo que marcou profundamente a minha vida e a de toda a minha família.
Durante muito tempo, hesitei em falar sobre isso porque é uma lembrança dolorosa e carregada de mistério. Mas sinto que, de alguma forma, essa história precisa ser contada, talvez como um alerta para quem ainda duvida das forças que existem além do que podemos ver. Tudo começou há cerca de 30 anos no interior de Minas Gerais, em um pequeno povoado chamado Santa Amélia. Lá vivia o meu tio Arlindo, um homem trabalhador, tranquilo e muito respeitado por todos. Tio Arlindo era o tipo de pessoa que ajudava todo mundo. Ele consertava cercas dos vizinhos, emprestava ferramentas e sempre tinha um sorriso no rosto. Era solteiro e dizia que ainda não tinha encontrado a mulher certa. Mas isso mudou no dia em que uma mulher chamada Teresa apareceu no vilarejo. Ela chegou dizendo que vinha de uma cidade distante, procurando emprego e um lugar para recomeçar a vida. Era uma mulher bonita, de cabelos negros e olhos muito claros, quase hipnotizantes. Havia algo em sua presença que chamava a atenção, uma mistura de encanto e mistério. Arlindo conheceu Teresa em uma das festas da cidade e, desde o primeiro olhar, parecia enfeitiçado. Em poucos dias, já não se desgrudavam. As pessoas comentavam, algumas admiradas, outras desconfiadas. Minha avó, uma mulher de fé inabalável, dizia que aquela moça tinha algo estranho, que o olhar dela não era de bondade. Mas meu tio não ouvia ninguém. Ele dizia que pela primeira vez sentia-se vivo de verdade. Com pouco tempo, Teresa foi morar na casa dele. A mudança foi rápida, quase impulsiva. E foi exatamente a partir daí que as coisas começaram a desandar. Primeiro vieram os pesadelos. Tio Arlindo acordava no meio da noite gritando, dizendo que via figuras escuras ao redor da cama. Depois começaram os problemas de saúde. Ele, que nunca havia ficado doente, passou a ter crises de dor, tonturas e febre sem explicação. Os médicos da região não encontravam nada de anormal. Diziam que era estresse, cansaço, mas minha avó sabia que havia algo errado. Certa noite, ela foi visitá-lo e notou que a casa estava diferente. Um cheiro forte de ervas queimadas tomava conta do lugar e nas paredes havia símbolos riscados com algo que parecia carvão. Quando ela perguntou sobre aquilo, Teresa ficou irritada e disse que eram rituais de proteção. Mas minha avó não acreditou. Ela contou depois que, ao entrar no quarto, sentiu um arrepio que percorreu o corpo inteiro. Disse que era como se uma presença invisível observasse cada passo. Algumas semanas se passaram e as coisas pioraram. Tio Arlindo se tornou uma sombra do que era. Estava magro, pálido e parecia envelhecido. Começou a evitar as pessoas e se trancava por horas dentro de casa. Ninguém mais via Teresa durante o dia. Alguns diziam que ela só saía à noite, caminhando sozinha pela estrada de terra que levava até o cemitério antigo. Um vizinho afirmou ter visto ela parada diante de um túmulo, com uma vela acesa e algo nas mãos. Talvez uma boneca ou um pedaço de pano. Minha mãe, preocupada com a situação, pediu ajuda ao padre da cidade, um homem chamado José Amâncio. Ele era conhecido por sua fé forte e por já ter lidado com casos de opressão espiritual. O padre aceitou ir até a casa do meu tio, mas contou depois que nunca havia sentido algo tão pesado. Ele descreveu a sensação de entrar naquele lugar como caminhar por um campo de sombras. Disse que as paredes pareciam pulsar e que o ar estava carregado de uma energia doentia. Durante a visita, o padre encontrou um pequeno altar escondido atrás de um armário. Nele havia velas pretas, fotos queimadas e objetos pessoais de Arlindo, como um pedaço da camisa e fios de cabelo. Quando o padre confrontou Teresa, ela simplesmente sorriu e disse que o amor deles era protegido por forças maiores. Aquilo bastou para que minha avó pedisse que ela fosse embora. Mas Arlindo, dominado, se recusou. Disse que preferia morrer a viver sem ela. Não demorou muito para o inevitável acontecer.
Certa madrugada, os vizinhos ouviram gritos vindos da casa. Quando chegaram, encontraram Teresa desacordada e Arlindo desmaiado no chão. Levaram os dois ao hospital, mas o diagnóstico foi inconclusivo. Arlindo acordou horas depois, confuso, sem lembrar de nada. Já Teresa sumiu. Fugiu do hospital antes mesmo do amanhecer e nunca mais foi vista. Nos dias que se seguiram, o comportamento do meu tio ficou ainda mais estranho. Ele dizia que ela aparecia nos sonhos, que chamava por ele e prometia voltar. Às vezes, acordava no meio da noite e saía caminhando descalço, indo até a beira da mata. Era como se algo o chamasse. E foi em uma dessas noites que ele desapareceu. Procuramos por dias com a ajuda de vizinhos, da polícia e até de caçadores, mas só encontraram suas roupas e um crucifixo quebrado perto do rio. O corpo nunca foi localizado. Depois desse episódio, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer na fazenda. Portas batiam sozinhas, o gado fugia sem motivo aparente e algumas pessoas juravam ouvir o nome de Arlindo sendo chamado durante a madrugada. A casa foi abandonada e até hoje ninguém teve coragem de morar lá novamente. O tempo passou, mas o mistério permaneceu. Alguns anos mais tarde, uma mulher apareceu em outra cidade próxima, dizendo chamar-se Teresa de Oliveira. Trabalhava como curandeira e era conhecida por resolver problemas amorosos. Quem a conheceu descreveu uma mulher de olhar penetrante, sempre vestida de preto e com uma voz calma que inspirava confiança. Só que, curiosamente, ninguém sabia onde ela morava. Quando um morador tentou segui-la, ela simplesmente desapareceu em meio à neblina. Minha família acredita que era a mesma Teresa, talvez disfarçada sob outro nome. Eu mesma não duvido. Às vezes, durante as madrugadas frias, lembro do olhar dela e do quanto meu tio mudou desde o dia em que a conheceu. Aquilo não foi amor. Foi uma prisão espiritual, uma ligação amaldiçoada que levou um homem bom à ruína. Hoje, quando passo pelo terreno onde ficava a casa dele, sinto um peso no ar. A vegetação tomou conta de tudo, mas o silêncio ali é diferente. Há quem diga que em certas noites de lua cheia, ainda se ouve um murmúrio vindo do meio do mato. Alguns afirmam que é o vento, outros que é o espírito de Arlindo chamando por Teresa. Eu não sei ao certo, mas aprendi a respeitar o invisível. Depois de tantos anos, compreendi que o amor pode ser tanto bênção quanto maldição. Meu tio acreditava ter encontrado a felicidade, mas acabou caindo em uma armadilha que custou sua alma. E o mais assustador é pensar que há pessoas que ainda buscam esses tipos de amarrações, sem entender o preço que podem pagar. Se você que me ouve já pensou em recorrer a forças desconhecidas para segurar alguém ao seu lado, pense 2 vezes. O que começa como uma simples promessa pode se transformar em uma corrente espiritual impossível de quebrar. Arlindo foi vítima de uma paixão que ultrapassou os limites do mundo material. E talvez, em algum lugar, ele ainda esteja preso a ela, vagando entre 2 mundos, incapaz de encontrar paz. O caso do tio Arlindo simboliza o perigo de se envolver com práticas espirituais sem discernimento, especialmente aquelas que prometem manipular sentimentos ou destinos. A história ecoa muitas tradições do interior brasileiro, onde o misticismo se mistura à fé e cria situações em que o sobrenatural parece ganhar vida própria. A tragédia de Arlindo não é apenas um aviso sobre as forças ocultas, mas também um lembrete de que o verdadeiro amor jamais nasce da imposição, e sim da liberdade. A amarração, embora vista por muitos como um simples ritual de união, envolve forças espirituais profundas, muitas vezes perigosas. Esse caso reforça que interferir no livre-arbítrio de outra pessoa é brincar com o invisível, e o invisível, quando provocado, cobra seu preço.
O relato de Antônia é um alerta sombrio sobre os perigos da inveja e das forças que não compreendemos. Seja coincidência ou manifestação espiritual, o fato é que o ódio tem energia e, quando é alimentado por sentimentos ruins, pode ganhar vida própria. Talvez a senhora que a ajudou fosse uma entidade benevolente, uma manifestação enviada para libertá-la. Ou talvez fosse apenas uma forma do universo corrigir um desequilíbrio. De qualquer modo, o caso de Antônia nos lembra de que nem toda a amizade é verdadeira e que algumas feridas espirituais não se curam apenas com o tempo. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.